Bom, então vamos iniciar aí, então, né? Boa tarde, Ludmila. Pessoal, vou assistir depois. Então vamos lá, vamos para mais uma aula aí da C de manutenção de sistemas mecânicos automatizados. Bom, nas aulas passadas eu falei da parte pneumática, né? Os acionamentos mecânicos ou até mesmo pneumático. Então agora eu vou para a parte elétrica, né? O acionamento eletropneumático. Então, compartilhar. Bom, então, dos, bom, os elementos mecânicos, né, vão ser os mesmos, né, os elementos de controle, né, os elementos que fazem a mudança de estado ali, né, e os atuadores, né. Só que agora a gente vai ter os elementos elétricos e a válvula solenoide, né. Eu vou adicionar então os dois elementos aí. Bom, ah, dentro da indústria, né, a gente utiliza a eletricidade junto com as lógicas combinacionais, né, para acionar o dispositivo, né? Então, a gente utiliza isso para fazer acionamentos elétricos, dispositivos elétricos, a gente também usa para fazer acionamento de dispositivos pneumáticos, né? Então, pode ser através de uma botoeira, um sensor ou dos contatores elétricos, né? Bom, com relação a primeiro acionamento, é a botoeira, né? Então, o que é um botão no circuito elétrico? É onde eu faço a interrupção ou a conexão de um circuito elétrico, né? Então, para acionar a lâmpada, né, eu tenho o meu circuito ligando um positivo, um negativo, ou um fase, um neutro, com a botoeira e uma lâmpada em série. Liguei ali a botoeira, acionei a botoeira, fechei o circuito, passa a corrente, aciona a minha lâmpada. Então, essa é uma forma. Então, é um botão que é normalmente aberto ou tem normalmente fechado, ou seja, inicialmente ele fica fechado, ou normalmente aberto, inicialmente ele fica aberto. Como é internamente, né? Internamente, a botoeira ela tem um acionamento, né? Uma mola de retorno e dois contatos. Um contato que indica quando ele está normalmente fechado, então, ou seja, inicialmente ele está fechado ali, ou inicialmente ele está aberto, então normalmente aberto, né? Então, acionei um, ele liga, o outro ele vai desligar e vice-versa. Bom, o outro acionamento é pelo sensor magnético, né? Então, são aqueles equipamentos cujo acionamento vai se dar com a presença de campo elétrico, ou seja, se aproximarmos um ímã, né, como está ali na animação, ele vai perceber sua presença. Então, o sensor ali, né, por exemplo, passa um polo ali, um polo norte, ele vai repelir. Passou um polo sul, ele atrai ali e inicia, né, fecha o circuito. Então, também é uma forma de acionar um circuito, né? Então, quando esse campo magnético é aproximado, né, então ele movimenta as placas, juntando. Juntou, aciona. Afastou, ele abre de novo e o circuito fica aberto. Outro tipo aí é o contator elétrico, né? Esses contatores agora são dispositivos eletromecânicos, são mais antigos, né? Então, eles são mais antigos que os sensores, né? E têm o objetivo de fazer lógica combinacional para acionar os dispositivos elétricos. Então, ele é composto por uma bobina, né? Essa bobina que energiza o contator para ele fazer as manobras. Então a bobina energizou, vai fazer os contatos. Se estiver aberto, ele fecha, se estiver fecha, ele abre, né? E a nomenclatura, por exemplo, em um contator a gente tem o A1, A2, que indica a bobina, que é a entrada e saída da bobina, e o outro é o L1, L2, L3, né, ou 13, e T1, T2, T3, ou 14, que são os contatos. Geralmente o L1, L2, L3 é para indicar os de potência, e 13 e 14 para indicar os de comando, né? E dentro do computador também vai ter um fio de uma solenoide. Uma solenoide vai ser ligada aos contatos, né? A gente então tem ali os contatos, por exemplo, energizou, muda os contatos, que está aberto, fecha, que está fechado, abre, né? Na pneumática, a gente vai ter a válvula solenoide, né? O que é isso? São também equipamentos eletromecânicos que, ao receber energia, ele cria um campo magnético, que tem uma força, então, suficiente para deslocar o êmbolo da válvula direcional, mudando assim sua posição. Então, isso é chamada de válvula solenoide. Então, ela é composta de uma válvula direcional com uma solenoide. Então, a gente viu na aula passada, só que aqui ó, a gente tinha duas formas de fazer o acionamento mecânico.
Então, hoje podia fazer usando o próprio ar para poder mudar o estado da válvula, ou utilizar uma outra válvula aqui para fazer esse direcionamento, né? Que é um fim de curso, no caso, né? Então, o fim de curso vinha aqui, aí fazia e determinava a mudança também de estado. Ou, nesse caso aqui, o mais comum é ter esse aqui, que agora o acionamento ele é elétrico. Então, eu vou substituir um acionamento mecânico por um acionamento elétrico, que é o mais comum que a gente tem hoje. Bom, e aqui a gente tem então calma, o desenho esquemático, né, construtivo da minha válvula solenoide. Então, por exemplo, quando a energia elétrica chega na conexão, forma-se um campo magnético no solenoide. Formou um campo magnético, esse campo magnético vai fazer então movimentar o êmbolo da válvula, fazendo mudar de posição. Então, pode fazer ela vir para um lado ou ir para o outro, né? Então, quando a gente quiser acionar uma válvula através de um comando elétrico CLP, a gente utiliza uma válvula solenoide, pois é ela que transforma energia elétrica em mecânica para mudar a posição da válvula direcional. Aqui a gente tem os componentes, então aqui é onde é o ar, né, onde vai fazer a mudança aqui, né? E aqui a gente tem a conexão elétrica e a bobina. Então a bobina energizou, tem a mola do núcleo e o êmbolo. Então, o campo magnético que vai fazer esse êmbolo voltar, ou vai fazer ou empurrar e voltar aqui para a posição inicial. E com isso, então, ele faz essa mudança, né? Muda o estado da válvula, fazendo a válvula mudar um estado para fazer ou acionar ou recuar um cilindro, né? Bom, e no desenho, né, a gente tem uma simbologia pneumática elétrica, né? A gente viu até lá no programinha lá do Fluid Sim, né? Então, através deles que a gente faz lá os desenhos dos sistemas pneumáticos e também dos circuitos eletropneumáticos. Então, a gente tem os de transformação de energia, os cilindros, as válvulas e o seu acionamento. Então, aqui, ó, para transformação de energia, a gente tem os compressores de deslocamento fixo, a gente tem os motores, né? Então, pode ser um pneumático com deslocamento fixo, com uma direção de fluxo ou com duas direções de fluxo, que vai determinar a direção do fluxo, são essas setas aqui. O outro é o cilindro de simples efeito ou ação, né, no qual o fluido pressurizado ele atua sempre em um único sentido do seu movimento, seja para avanço ou retorno. A gente tem por força não definida, né, ou seja, a gente não sabe o que é ação, se é mecanicamente, pneumaticamente ou eletricamente. A gente tem um avanço e retorno por mola, a gente tem um avanço por mola e retorno pneumático. A gente tem um cilindro de duplo efeito com haste simples e com haste dupla, né, que pode ter empurrar para um lado, fazer mudanças de estado duplamente, né? E além disso, a gente tem a simbologia das válvulas, né? Que eu falei também na aula passada. Então, é uma válvula de controle direcional, né, de 5 vias, né? Então tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, 5 vias, 2 posições. Tenho 2 escapes. Eu tenho 2 utilizações, ou seja, eu tenho 2 sentidos de via aqui, né? E 2 posições distintas. Esse outro aqui, ó, eu tenho uma válvula de controle direcional. Então, eu tenho 3 vias, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 vias, 3 posições e com centro fechado, ou seja, aqui é como se fosse um estado de bloqueio, né? Como se fosse uma espécie de ponto morto, em que minha máquina entra em estado de repouso, né? Não mexe nem para um lado nem para o outro. Eu também tenho essa daqui, ó, de controle direcional. Então, ela tem 4 vias, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vias de 3 posições e com centro fechado. Eu tenho a de controle direcional de 5 vias, né? Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5 vias, 3 posições e também um centro fechado. Eu tenho essa daqui de válvula direcional também de 5 vias, 3 posições, e esse tem um centro aberto positivo, né? Quando volta para cima aqui, certo? Eu tenho também a válvula de retenção, ela sem mola e ela com mola, né? Então, quando a pressão de entrada for maior que a pressão de saída, né? Então, ele não deixa voltar, né? E com mola, ela tem fluxo livre somente num sentido e bloqueia no outro, né? Então, ele faz só uma válvula, vamos dizer assim, unidirecional, né?
A gente também tem um seletor de circuito, uma válvula de isolamento ou elemento ou, né, que é aquele que eu aciono um ou outro, ele vai acionar o meu cilindro. E esse outro aqui é a válvula de simultaneidade, então preciso de duas botões ligadas ao mesmo tempo para poder acionar esse cilindro. E também tem a válvula de controle de fluxo, né, onde eu posso regular pressão ou vazão, né. Essa simbologia para as válvulas. Esse outro aqui são para os acionamentos, para os acionadores. Então, posso ter um acionamento mecânico por came, seja ele palpador ou pino, por mola, por rolete, que é um dos mais utilizados, e por rolete também operando somente em um sentido. Além disso, eu vou ter os acionamentos manuais, né? São chamados controles musculares, pode ser por botoeira, por alavanca ou por pedal. Eu vou ter o acionamento elétrico por solenoide com uma bobina, com duas bobinas agindo em sentido contrário. Também vou ter um acionamento por motor elétrico e também os acionamentos pneumáticos, né? Então, posso acionar eletricamente por solenoide ou mecanicamente aqui, né? Então, por aplicação de pressão, um piloto positivo, ou por alívio de pressão, né? Aí o meu válvula, o meu indicação está em sentido oposto. É, bom, ok? Por hoje aí era o que eu queria falar, certo? E aí na próxima aula eu vou trabalhar com vocês aí uns circuitos aí com acionamento elétrico, certo? Eu vou trabalhar aí com vocês alguns circuitinhos aí e também mostrar alguns métodos para elaboração de circuitos, né? Que é o método intuitivo e depois o cascata. Ok, tem alguma dúvida aí, Ludmila? Tudo certo? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, um questionamento, deixe procurar aí, tá bom? Isso aí, vou desejar a você então uma boa tarde, ok? Fique com Deus e até a próxima.